Então, quem pode iniciar? Então, tá. É só um- Boa noite a todos. Eu sou o Edson, né? Sou o professor de vocês nessas últimas aulas que vocês têm de redação técnica, né? Hoje será a segunda aula, né? Eu sou formado em engenharia química, para quem não me conhece, e já estou lecionando, né, algumas matérias na Politécnica há algum tempo, né? Mas enfim, hoje, o que é meu intuito aqui? Eu vou explicar um pouco de forma resumida o que vocês viram na apostila que está programado, né, para a gente, para a segunda aula, né, e depois gostaria de ver com vocês se vocês têm algum tipo de dúvida, né, mas a princípio vou passar o resumo que eu tenho para falar hoje e depois tirou as dúvidas de todos. Talvez na própria aula vocês já tiram essas dúvidas, né? Então é até por isso que é mais interessante eu estar passando o que eu tenho para passar para vocês hoje. Bom, então, pessoal, vamos começar falando sobre redação técnica, né? E como que funcionam as estruturas e modos de organização de um texto, né? Nossa aula de hoje, nós veremos como estruturar textos de forma clara, objetiva e coerente, né, aplicando, no caso, os princípios de comunicação técnica e acadêmica. Não só quero hoje mostrar para vocês sobre estruturar textos ou forma de como montar seu texto, mas também quero demonstrar para vocês como fazer uma pesquisa para vocês terem embasamento para a sua, podemos dizer, para o seu relatório técnico, né? Ou então para você fazer sua dissertação, seu TCC, que seja, né? Bom, a princípio, começamos pelo início de tudo, né? O que é um texto? Um texto, pessoal, é um conjunto organizado, né, de significados em que as frases se conectam para formar uma mensagem compreensível, né? Para que seja considerado um texto, ele deve apresentar, no caso, a coerência e coesão. Ou seja, não é simplesmente você é, juntar todas as palavras que você, do modo que você fala e colocar ali. Não, tem que ter um nexo, tem que ter uma forma de você estar montando isso, né? Uma forma de você apresentar para o outro leitor, para que seja uma forma mais sucinta, mais clara, para que ele possa estar entendendo o seu texto e podendo utilizar ele da forma que ele bem entender. Dando sequência, coerência e coesão. Então, o que significa coerência e coesão que eu citei agora há pouco, né? A coerência, ela garante a lógica entre as ideias, né? E já a coesão, ela conecta as palavras e expressões. Sem essas relações, o texto ela perde a sua clareza e sentido e se torna algo bagunçado. É semelhante àquilo que uma pessoa vai tentar te explicar, por exemplo, só que ele mesmo se confunde no modo que ele está te explicando e acaba que ninguém entende nada. Até ele mesmo passa a não entender mais nada. Basicamente seria isso, né? E então temos a importância do contexto. É claro, se você, por exemplo, você tem um exemplo aqui claro, né? É, Joãozinho foi na padaria comprar batata porque sua mãe pediu. Beleza. Então, é a mesma coisa que a gente for falar assim: Joãozinho comprou batata. E é isso, não tem contexto nenhum em volta disso. Então você tem que arrumar o contexto para você chegar na ideia onde você quer. Exemplo, o que eu queria mostrar aqui é que a mãe de Joãozinho pediu para ele comprar batata. E ele foi lá comprar batata porque sua mãe pediu. Beleza? Então, pessoal, o que é a importância desse contexto? É um sentido, né, de uma frase que depende do contexto em que está inserida, né? As palavras, por exemplo, adquirem um significado conforme a intenção do autor e também a situação
comunicativo, beleza? Bom, então, quais seriam os elementos de um bom texto? O que a gente considera um bom texto? O que um bom texto tem que ter, né? Ele tem que ter, por exemplo, clareza, que no caso ele transmite ideias sem ambiguidade, objetividade, ele ir direto ao ponto, sem ficar rodeando muito. É claro, ele tem que ter um contexto, porém, mostrar bem desde o início o que você está pretendendo mostrar nesse texto. Né? Correção, claro, né? Respeitar as normas cultas, né? Geralmente utilizamos a norma da BNT. Unidade, que é manter o foco no tema central, sem você tentar inserir algo que não seja ideal para aquele momento. Vamos lá. Grau de compreensão dos textos. Pessoal, a compreensão dos textos varia conforme a idade, viu? E vivência e o repertório cultural do leitor. Ler, né, costuma, é uma frase muito antiga, né? Ler é viver, experiência através das palavras, né? E o que acontece? Boa noite. Parece que tá mantendo aqui 11. Vamos ver se vai manter. Wellington. Ô, Vinícius. Tudo bem? Tá joia? Bem com você. Só entrei para justificar para você. Hoje eu tô em horário de trabalho, ok? Ok, tranquilo. Beleza. Peraí, deixa eu sair Depois de você perto do assiste a barulho aula. aqui. Não, ia ter que ficar do jeito que... Ô, Vinícius, tranquilo. Depois você assiste a aula. Bom, resolvido. Enfim, grau de compreensão dos textos. A compreensão textual, pessoal, varia conforme a idade, né? Igual eu falei para vocês, a vivência e o repertório cultural do leitor, né? Exatamente aquele negócio que cada livro é indicado para uma idade. Por quê? Com certeza, aquele tipo de livro para aquele tipo de idade vai te prender mais de acordo com a idade, certo? É claro, tem livros para criança, livros para adultos, e também tem livros técnicos. Depende de cada leitor o que ele quer, né, buscar. Se ele quer buscar um conhecimento técnico para a sua graduação, se ele quer, ou seja, ler apenas um livro de romance, ou se não é para uma criança e quer ensinar o alfabeto, por exemplo, né? Então, cada leitor tem um tipo de livro específico. Hábito da leitura. A leitura ela é frequente e amplia o vocabulário das pessoas, né? Ela desenvolve a escrita e a capacidade de análise crítica. E eu costumo dizer que um bom leitor, antes de tudo, um bom escritor, desculpa, antes de tudo, é um bom leitor, né? Então, pessoal, eu sempre recomendo para os meus alunos, que são vocês, por exemplo, e sempre está buscando realizar a leitura. Por quê? O senso crítico aumenta, a análise crítica aumenta. O que eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, em minhas provas, né? Eu gosto de trazer muito exercícios mais elaborados, porém com resoluções fáceis, né? E esses exercícios dependem do quê? De uma interpretação textual. E bate muito porque eu falo para vocês desse hábito de leitura agora. Vocês só vão conseguir ter uma melhor interpretação, uma melhor análise crítica, se vocês terem um hábito de leitura. Ler qualquer coisa que seja. É claro, para vocês que estão formando para técnicas químicas, eu recomendo muito a leitura de artigos. Sempre tem alguma novidade muito boa. Então, assim, quem sabe até é um futuro projeto que vocês podem desenvolver na graduação ou até mesmo no curso técnico, né? Ou no ambiente de trabalho onde vocês atuam também. Então, mais tarde, assim que eu terminar o que eu tenho para apresentar aqui nos slides, vou ensinar também para vocês como faz a busca desses artigos, como você pode ter uma melhor interpretação, como fazer uma análise crítica melhor dele, beleza? Bom, intertextualidade, né?
São textos que dialogam entre si, né? Raramente algo é totalmente original. Cada texto se apoia em outros com diferentes enfoques e pontos de vista. O que isso quer nos dizer? Por exemplo, quando você vai desenvolver um projeto, por exemplo, você não saiu do nada. Alguém já fez alguma coisa parecida e você teve aquele ponto de referência, certo? Então, você utiliza aquele paper ou aquele artigo como uma referência para o seu desenvolvimento. Só que, é claro, você vai utilizar isso na sua introdução, que é só a partir de tal resultado, estou fazendo isso, né? Porque tal pessoa ele obteve esses seguintes dados, e depois você vai dar sua posição final, sua consideração final sobre isso aí. No seu ver, o que é a sua opinião sobre? Por exemplo, vamos supor que você está desenvolvendo um produto que à base de hidrogênio, por exemplo, algo simples. De água, base de água, por exemplo. A água de fulano que fez deu uma porcentagem contaminante de 10%. A minha deu 5%. Mas por quê? Eu fiz tal método diferente na filtração dessa água. Entende como muda? E você faz uma comparação científica entre um e outro. Por quê? Porque você fez esse estudo antes. Né? Bom, estrutura textual. Estrutura textual. Todo texto deve apresentar 3 partes, pessoal. Científicos ou algo relevante que possa ser considerado no meio acadêmico, beleza? Desenvolvimento, que expõe e argumenta o porquê daquele que você está fazendo isso, e o seu resultado, por exemplo, e a sua conclusão, que é onde você retorna as ideias e encerra com o seu raciocínio, que foi o que eu acabei de dizer, certo? Simplesmente, você vai apresentar o seu tema, então. Depois que você faz essa apresentação, da onde podemos dizer que é onde vem as referências, né? Que da onde você tirou esse estudo, né? Você mostra o seu desenvolvimento, como foi sua metodologia, qual foi seus materiais, e depois que você finaliza suas metodologias mostrando os seus resultados que você obteve na sua metodologia, eu falei para vocês, fulano teve esse resultado, mas eu tive esse. Meu resultado foi melhor, ou no caso, podendo ser até pior, mas eu fiz tal coisa que vai economizar algo aqui. Por exemplo, eu vou gastar menos hidrogênio para fazer essa água. Exemplo, tá, pessoal? Mas enfim, vamos lá. Modos, vamos já partir agora para o modos e organização do texto. Né? Os modos de organização determinam como o texto se estrutura, né? Primeiramente, nós temos que ter uma descrição, uma narração e uma dissertação. Cada um tem finalidades e características próprias. Cada um é diferente um do outro. E eu vou explicar isso para vocês agora. Descrição. O que seria uma descrição, pessoal? A descrição, ela retrata pessoas, objetos, lugares ou, no caso, sensações. O objeto é criar uma imagem mental detalhada para o leitor. É bem aquilo que vocês veem em livros, que começa a detalhar o personagem. E você começa a ver, assim, imaginar na sua cabeça, nossa, esse personagem é loiro, tem olhos verdes, e você já começa a imaginar uma moça dos olhos verdes, e, enfim, nesse sentido. Boa noite, Laura. Boa noite. Tá bom. Bom, tipos de descrição. Né? Qual seria uma descrição? Quais os tipos? Nós temos uma descrição objetiva e uma descrição subjetiva. O que seria a descrição objetiva? Ela foca nas características reais e observáveis. Né? Já a subjetiva transmite impressões e sentimentos do autor. Beleza?
narração. Então, o que seria uma narração? Um tipo de texto, né? Igual citei anteriormente. A narração, pessoal, ela apresenta fatos em sequência temporal, envolvendo personagens, espaço, tempo e enredo, e é bem comum, no caso, em contos e reportagens também. Isso aí, o tipo de narração é bem claro quando você assiste um jornal, né? Eles têm que fazer uma narrativa para te mostrar aquele determinado ocorrido, certo? Eles contam a historinha de por que aquilo ocorreu e o resultado daquilo. Basicamente é isso, só que narrando em terceira pessoa. Elementos na narração. O que tem dentro de uma narração? Temos o narrador, os personagens, tempo, espaço e um enredo, que é uma situação inicial, ou um conflito, um clímax ou um desfecho. É muito comum em jornais, né? E a gente vê na televisão mesmo. Bom, já a dissertação, pessoal, é o tipo textual mais cobrado em contextos técnicos, né? É o que costuma ser feito quando você vai fazer por exemplo, um TCC, um mestrado ou, por exemplo, um doutorado, é meio que uma dissertação, de certa forma. O mestrado é basicamente a dissertação. É isso e pronto, né? E qual que é o intuito, né? O que é o objetivo da dissertação? É desenvolver uma ideia de forma lógica e argumentativa, né? Ou seja, você vai demonstrar a ideia que você teve e argumentar tentando como que eu posso falar? Tentando convencer o leitor que a sua ideia está certa, correto? Bom, e qual que é a estrutura de uma dissertação? Uma estrutura dissertativa, né? Ela contém uma introdução que apresenta o tema e a tese, né? É um desenvolvimento que é fundamentado por argumentos e exemplos, e dentro desse desenvolvimento a gente tem os materiais e os métodos que foi utilizado para estar desenvolvendo essa dissertação. Eu costumo usar, pessoal, na verdade, o seguinte: eu faço uma introdução, faço um objetivo, depois desse objetivo, eu já entro com os materiais e resultados e métodos, certo? Que aí eu já mostro resultados e posso ainda comparar nesses resultados com outros artigos que eu posso encontrar e demonstro também as metodologias utilizadas para esse determinado trabalho, esse determinado projeto. E, por fim, faço a conclusão. Mas por que eu mostro um pouco dos resultados antes? A conclusão deve ser breve e sucinta, rápido. Ó, exemplo, você desenvolveu um produto, só esse produto, ele foi, você faz, na verdade, conclusão, um resumo dos seus resultados e metodologias e resultados. Na verdade, resultados e discussão, desculpa. É um resumo disso. Basicamente, você vai falar, ó, esse produto é bom para X, 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 e vamos supor que você não terminou o projeto, você acha que dá para fazer outra coisa, para futuros projetos dá para fazer tal coisa. Acabou. É isso. Bom, então vamos para as características de uma redação técnica, né? Quais são as características de uma boa redação técnica? Nós temos uma linguagem formal e impessoal, uma clareza e precisão terminológica, né? Estrutura lógica e evita gírias e figuras de linguagem. Ou seja, a gente tem que ser mais culto para a elaboração de uma redação técnica, certo? Que o foco aqui, na verdade, é o resultado, né? Eu sempre começo lendo, eu leio o resumo e do resumo já pulo para a conclusão para dar uma olhada se vale a pena ler o resto. Enfim. Bom, e quais são as técnicas de redação? Como que é o caminho para vocês fazerem uma boa redação técnica, né? Primeiro, planeje antes de escrever. Não faça só da sua cabeça, do nada sai escrevendo, não. Faça isso não. Primeiro você vai fazer uma pesquisa, só, acho que isso aqui dá certo. Depois que você tiver essa conclusão, que você vai dar sequência. Depois disso, você fez esse planejamento, né? Você faz um rascunho, revisa o texto, depois que você faz esse rascunho, e busque coerência e correção gramatical. Essa parte, pessoal,
para quem não é bom em questão de coerência e reação gramatical, eu indico muito, hoje em dia nós temos muitas ferramentas para auxiliar, né? E o ChatGPT é muito bom para isso. Não aconselho vocês a utilizarem para buscar artigos. Por quê? Geralmente o ChatGPT, principalmente o gratuito, ele gera referências falsas. Então não recomendo para isso. Mas para correção ortográfica, para algo nesse sentido, ele é muito bom. Então vale a pena vocês utilizarem. Correção gramatical é uma aplicação correta de normas da língua, né, português, inclui concordância, regência, pontuação e ortografia. É igual eu falei para vocês quase agora. Para quem não tem muito domínio dessa arte, né, eu recomendo muito usar o chat, porque ele ou outra inteligência artificial que vocês utilizam, porque ele auxilia muito nessa parte de correção, beleza? Linguagem técnica, como que você deve, como que é essa linguagem técnica, né? O vocabulário específico da área profissional evita, no caso, a subjetividade, né, e prioriza a precisão da informação também, né? Ou seja, pessoal, para a linguagem técnica, a gente busca mais a precisão da informação, ou seja, a gente quer demonstrar da melhor forma possível como que foi aquele resultado e como que a gente fez aquilo para outras pessoas poderem recriar, beleza? Resumo. O que seria um resumo? Ele apresenta ideias principais de um texto de forma breve e fiel ao original, né? E não contém interpretações pessoais. O que eu costumo dizer do resumo? Vamos supor que você vai fazer um resumo de um artigo, né? No resumo, você vai demonstrar o que você entendeu daquele artigo, beleza? Etapas de um resumo. Você faz primeiramente uma etapa, uma leitura atenta, né? Você faz uma breve leitura daquele artigo ou de que você estiver lendo, né? Depois você faz a identificação de ideias centrais, fala, isso aqui é a parte principal, e depois você faz uma redação com as palavras próprias, sem comentários pessoais. Tipo assim, o que você entendeu, você vai colocar ali no papel, beleza? Resenha crítica. É um texto que, no caso, resume e avalia uma obra, né? Apresentando opinião fundamentada sobre o conteúdo e relevância. Beleza? Partes da resenha. Quais partes nós temos dentro da resenha? Vou tomar água aqui. Dentro da resenha, nós temos referências da obra, né? O resumo do conteúdo, análise crítica que você fez daquele resumo, e a conclusão com o julgamento pessoal fundamentado. Beleza? Ou seja, você vai fazer uma referência, você vai identificar onde está aquele paper ou artigo, você vai fazer um resumo desse conteúdo e fazer uma análise crítica desse resumo, desse conteúdo inteiro. Você vai demonstrar a sua opinião. E depois você vai fazer uma conclusão com um julgamento pessoal fundamentado em quê? Em outros artigos, ou no que você fez em laboratório, ou você teve de experiência, beleza? É claro, tem que ser ideias verdadeiras, né? Não adianta colocar na sua cabeça e pronto. Atas. Como que é feita uma ata? A ata, pessoal, elas registram de forma fiel o que ocorreu em reuniões, assembleias ou encontros institucionais. Ô, Laura, você tá aí? Tô aqui. Você já fez ata na onde você trabalha? Não, geralmente quem faz lá são pessoas que ficam na liderança da reunião. Eu já acompanhei Entendi. isso. Só acompanhou. Agora, relatório sério, você já chegou a fazer algum? Relatório já, mas relatório em questão de instrumental, né? Porque a gente tem avaliação de software. Aí a gente faz relatório explicando, né, como ocorreu a validação, entre outros utensílios do relatório, mas só. Isso, esse relatório que você fala de software não é nada relacionado ao laboratório, né?
É relacionado ao laboratório. Mas em qual sentido? Geralmente, quando a gente faz uma validação de software, faz uma reunião para poder validar se aquele equipamento ainda está eficiente, né? Como é que fala? Para o uso, né, diário ali das análises. Aí a gente faz um relatório sobre a reunião em Ah, si, tá. junto com a decisão. No caso é o software do equipamento. Software do equipamento. Ah, entendi. Beleza. Tranquilo, vou dar sequência. Enfim, a ata, na verdade, é para você registrar o que aconteceu, por exemplo, numa reunião, numa assembleia, ou algo que consideramos um caso importante, para que um dia, vamos supor, tiver algum tipo de problema, só, mas isso aí foi acordado em ata e todo mundo assinou, né? Então você tem aquilo lá disponível, tudo escrito, beleza? Características de uma ata. O que tem dentro de uma ata? Ela tem uma linguagem pessoal e objetivo, né? Uso do verbo no pretérito perfeito, ausência de rasuras, né? Não pode ter, na verdade tem que ser um paper único, né? E a estrutura é composta por um cabeçalho, corpo e encerramento. Bom, modelo de ata, um exemplo de uma ata, por exemplo, é o seguinte: às 8, desculpa, aos 8, ixi, está escrito errado, desculpa aí. Bom, 8 dias ao, nossa, peraí. 8 de outubro de 2025, por exemplo, às 14 horas, reuniram-se os membros de um conselho técnico. Basicamente é isso. Você vai explicar o que aconteceu nessa reunião, beleza? E quem estava presente, quem falou determinado assunto, quem falou que não podia, quem aprovou aquele determinado assunto e pronto. É isso. Erro comuns em atas, né? O uso da linguagem. Pode falar, Laura. Geralmente, as atas das reuniões em si, quem faz também é o próprio Copilot. Eles colocam a reunião para gravar e o Copilot transcreve essas reuniões para nós. Oh, que legal, hein? Isso aí eu já não sabia. Aí depois o pessoal, eles imprimem, geralmente, e pede para o pessoal mais importante, né, assinar a parte envolvida. E funciona bem? Funciona bem, desde que, tipo assim, o local esteja livre de abafamento, o pessoal não fique gritando um com o outro, sabe? Ele funciona muito bem. Agora, tem uma reunião na Britagem, por exemplo, que um gritou de lá, um falou de cá, e ele não conseguiu ler nada. Mas se um falar por vez, ele consegue pegar muito bem. Interessante, talvez eu vou trazer até isso para as minhas reuniões. Se você faz online, por exemplo, até melhora, né? Isso, até Por exemplo, melhora, porque aí ele pega bem melhor, se for online. Agora, geralmente, a gente faz com presencial. O online a gente já grava, né? E aí fica salvo. entendi. Tá vendo? Você tem que ir lá para trabalhar comigo. Bora. Você não me chamou ainda? Tô esperando. Ainda não vai dar certo, calma lá. Bom, erros comuns em atas. Uso de linguagem coloquial, né? Falta de clareza, omissão de informações importantes, falta de assinatura. Ou seja, igual comentei com vocês, todas as atas têm que ser assinadas por todos envolvidos. Lá também todos assinam depois, Laura? Se for reunião presencial e questões de validação, igual de software, talvez de um processo, aí tem a assinatura. Se for só reunião de acompanhamento, de esclarecimento, não tem assinatura, não. Mas mesmo assim faz uma ata? Faz uma ata para deixar registrado no sistema. Ah, entendi. Porque, tipo assim, lá na É, ata vai estar escrito quem tava, o horário, né? Então, tipo, se não tem a assinatura, porque tá gravado, e tem a ata no sistema. entendi. Não, beleza. Vamos lá. Bom, dica final, questão, né? A clareza, a objetividade e fidelidade das informações, elas são os pilares da redação técnica. Escrever bem e comunicar-se com precisão. Ou seja, pessoal, você tem que sempre ter
uma clareza, mostrar o que você quer, objetividade, ir ao ponto sempre, e a fidelidade das informações, que é o quê? Mostrar sempre a sequência certinho do que você planejou em escrever, mostrar certinho a sequência dos resultados. Por exemplo, para mim, exemplo, assim, coisa simples. Exemplo, assim, entre aspas, né? Para mim, analisar o oxigênio, eu tive que analisar o hidrogênio primeiro. Então, faz a sequência correta, sempre, beleza? Bom, e vamos treinar um pouquinho, né? O que eu vou trazer para vocês hoje? Eu quero que vocês escolham um artigo acadêmico e façam um resumo desse artigo que vocês escolheram, né? Utilizando técnicas aprendidas aqui hoje, beleza? Basicamente, isso. Coisa simples. Eu vou pegar agora e vou ensinar como pesquisar os artigos, beleza? Laura, Ludmila, estão presentes? Sim. Ludmila? Beleza, vamos lá. Se essa vai dar certo aqui. Bom, pessoal, primeiramente, como que funciona para nós pesquisarmos alguns artigos, né? Eu costumo utilizar dois sites exclusivamente, por exemplo, assim, para procura de artigos. Se eu não encontrar nesses dois sites, o que eu faço? Eu procuro o que eu quero em inglês no Google e peço para ele me mostrar artigos. E aí, consequentemente, pode ser que sim, pode ser que não, né? E acho. Mas enfim, vamos lá. Quais são os sites? Primeiramente, Cielo. Esse primeiro site aqui. Esse é um site muito antigo, certo? Que ele demonstra vários artigos e você pode pesquisar de diferentes formas, né? Se é o nome do autor, se é um tema específico. E eu vou procurar, por exemplo, um tema. Vamos ver se nós achamos aqui. Pequi. Quem conhece Pequi? Quem gosta de Pequi? Quem não gosta? Bom, coloquei Pequi. Ele vai nos apresentar vários tipos de artigos, ó, certo? E aqui você pode escolher assim, Brasil, se é outros países, por exemplo, qual revista e o ano que foi postado, dentre outros também. Vamos colocar aqui, por exemplo, 2018. E você pode filtrar aqui também. Vamos ver. Bom, essa é feita uma busca, né, de como que é feito. E vou mostrar outro site para vocês. Outro muito comum também que eu costumo utilizar é o Google Acadêmico. É o mesmo sentido do Cielo, mas pode ser que vocês encontrem outros artigos diferentes, né? Pronto. Você clicou aqui, por exemplo, escreve Pequi também e vai aparecer os artigos que você tem de um Pequi. Aqui eu vou citar para vocês um exemplo, mostrar um artigo, por exemplo. Vou até colocar o meu para não dar problema aqui também. Vou colocar o Ellison. Isso, encontrei até dois artigos. Mas quer pesquisar sobre você, Edson? Pois é, vou colocar um artigo meu, peraí. Você tem um artigo? Que bonitinho. É. Agora eu achar aqui agora o negócio. Achei. Isso aqui, ó. Em inglês. Que isso, hein? Você vê?
Bom, enfim, é, são dessas formas que dá para ser feitas as pesquisas, né? E eu quero que o resumo saia desse artigo. Deixa eu ver um negócio aqui. Dá para baixar ele. Aqui, ó, PDF. Bom, isso aqui mesmo. Esse artigo é até antigo, ó, 2018. Você estava na faculdade quando você fez? Esse aqui eu tava. Ah. Lá é Deixa eu ver obrigatório se... fazer? Ou você fez porque você quis mesmo? Esse aqui eu fiz porque eu quis mesmo, porque eu fazia iniciação científica Ah, tá. e é bom você divulgar o seu trabalho, né, no caso. Então você Uhum. divulga por meio de artigos, né? Mas tem outras formas também. Deixa eu ver se eu acho outras revistas. Quer ver? Não, Deixa eu ver se eu acho outra coisa. Ah, isso aqui também é legal. Isso aqui foi minha dissertação, né? Isso aqui já foi mais recente, ó, tá vendo? Tô vendo. Os equipamentos que ele usou. O que que você fez aí? Foi sobre o quê? Só não vi sobre o que que é. Isso aqui foi frações solúveis de hexeton em emalho. O que que acontece? Eu fiz um extrato de uma planta chamada cavalinha, né? Uhum. Essa planta, ela é muito rica em silício. E por conta disso, o que que o silício faz quando você usa em meio de plantações, né? Ele induz a resistência imunológica da planta, né? E a intenção era o quê? A gente obter esse silício da planta para a gente pegar e fazer o quê? Evitar que ela pegue doenças, né? Feito isso, a gente até verificou a questão do efeito dele, questão contra fungos, né? Porém, nesse trabalho aqui, resumidamente já explicando, ele não teve muito efeito contra fungos, não. No entanto, depois de um tempo que depois que até acabei o mestrado, a gente fez um teste numa plantação e ele aumentou a produtividade de uma lavoura de milho em 12%, que isso aí é um dado até considerável, né? Então, ele É. tem outros benefícios que, que, que nos ajuda, né, a evoluir mais o projeto, né? Só que Entendi. aí, depois disso, isso aqui foi em 2021, por exemplo, que eu finalizei esses estudos, né? Depois, 2022, que eu finalizei certinho. Nós pegamos e conseguimos uma parceria com o governo de Minas, com a FAPEMIG, né? Com a Fundação de Amparo de Minas Gerais de Pesquisa, e a gente continuou esse estudo. Aí a gente fez extratos de diferentes tipos, fez teste em soja, em café, aí ficou bem mais, assim, robusto o Bem mais trabalho, né? consistente. Aham. E pra você ter noção, a gente ganhou 1 milhão ainda do governo para a gente investir nisso, né? Então foi muito bom até para a empresa, né? Caralho. É O Edson bom. fazendo história. Hã? O Edson fazendo história. Ah, uhum. Bom, tem esse, deixa eu ver se eu acho outro mais interessante. Também não vai ter. Não vai, depende. Né? Congresso de Biotecnologia. Esse congresso é muito bom. Esse aqui, ano passado, ele foi em Campos do. Ó, foi em Florianópolis. Ano que vem vai ser em Campos. Ih, a gente já atualizou tudo. Sobre eventos, inscrições, programação, Eu teria um ano de trabalhos. Química que vai ter lá em BH. Já foi. Não, vai ter um em novembro. Vai ter também? Qual que é o nome?
Deixa eu pegar ver aqui que eu não lembro os nomes de Teve cabeça. um da engenharia química, eu acho que. Como que é? Não é, quer Cobec? ver? Alguma coisa assim. Edição 2023. Congresso Brasileiro de Química. É o. Como é que fala? É, do É, CBQ. não, Associação tá. Brasileira de Química. Do Teve o dia 4 Congresso ao Brasileiro, 7. teve o Congresso Brasileiro de Engenharia Química lá esses dias. Foi. Esse aqui também teve. Esse aqui é um evento muito bom. De processos. Ah, até perdi esse trem. Vê? É 20, 2024. Ah, não sei se vai. Ah, não vai ter mais, não. Agora tá tudo top 2026. Engraçado esse site deles, hein? É. Mas enfim. Bom, você fala, você falou também que de vez em quando faz TCC, né? Você chegou já a usar esses tipos de sites? O Cielo eu uso bastante. O Começou o Cielo, né? Cielo, o acadêmico, e eu gosto de usar o chat mais para corrigir, tipo assim, alguma coisa, ou então para ele me orientar, porque tem hora que eu esqueço muito as regrinhas BNT. Aí eu peço para ele Isso. puxar e me orientar, só também. É o indicado mesmo. Teve uma pessoa que não conhecida minha. Ela foi fazer um artigo e fez tudo pelo chat, né? Aí depois Uhum. foi para outra pessoa fazer a correção, foi procurar as referências dela, não tinha nenhuma, não existia. É engraçado. Não, ele cria muita coisa, já vi já isso. Ele cria bastante coisa. Tipo assim, da cabecinha dele lá, ele É, cria uma referência muito doida. Você vai procurar, não existe. hum, bem isso mesmo. Deixa eu ver se eu consigo achar um em E teve português para uma vez que eu facilitar fui para fazer um vocês. trabalho, eu pesquisei num dia, aí eu dei pra minha mãe pesquisou no outro dia a mesma coisa. Ele deu a mesma resposta, com as mesmas palavras, com as mesmas coisas. Pra você ter noção. Ele, como é Aham. que é o negócio? Eu pesquisei uma coisa que minha mãe falou que tinha visto que ele repetia a resposta. A mesma Aham. pergunta, né? Aí eu peguei e mandei a mesma pergunta da minha mãe. Ela pegou e colocou. Ele deu a mesma resposta com as mesmas coisas, tipo assim, literalmente, os mesmos palavras, tudo. Era a mesma coisa. Não, pra você ter noção, esses tempos atrás, eu tava quebrando a cabeça numa análise, né? Aí eu falei, deixa eu usar o chat para ver se ele vai me dar alguma dica, né? E daí, ele falou assim, você tem que usar em tal concentração para você conseguir fazer a análise desse nutriente. Aí eu falei assim, qual que é a referência que você utilizou? Nenhuma. Foi da cabeça dele. Não, beleza. É, pra você ver. Cuidado que você tem que ter. Estação. Deixa eu ver se eu acho outra aqui pra vocês. Administração, características. Parece ser um artigo bom. Hum, Ah, você sabe baixar artigo quando é pago? Não, não sei. Nossa, acho que sei aqui aproveitar. Aí tem que usar esse site aqui, ó. SciHub. Hum. Clandestino, sabe? Aham. Isso aqui, aí você entra nele. Por exemplo, aqui a gente consegue baixar, mas vamos supor que ele seja pago, a gente copia o DOI dele aqui, ó. Você cola aqui, por exemplo, Ctrl V. Não foi não, peraí. Ctrl V. Ah, E aqui? É. Ah. foi tão. Aí, ó, já apareceu. Aí ele faz o download, entendi. Aí você consegue fazer o download por ele. Vou até entrar É aqui que muito eu tô com o interessante. computador aberto. Olha lá, Como é que é o nome? C-Hub? SciHub. Por isso C-Hub que eu tá aqui. olhei, tá bem longe esse Consegui olhar aqui. artigo. Aqui tem um resuminho,
fornece. Ó, aqui, ó. Vamos lá. Resumo. Resumo esse estudo fornece uma visão geral do uso da farinha de feijão de fava. Você sabia que esse feijão de fava aqui, por exemplo, quem tem problema de anemia não pode? Não Acelera pode? o sangue dele? Sabia não? Mas anemia É, de fosforo, por exemplo, ou anemia, qualquer anemia? de ferro, para falar. É porque eu tenho anemia de fosforo, que é um problema no sangue, você sabe? Diz que é no sangue, aí diz que acelera os glóbulos, um trem assim. É porque Esse feijão de entope, né? fava é aquele. Causa Ele entope a veia, se eu não me engano. O motivo eu não sei, mas assim, ele é tipo aquele feijão de corda que tem muito no Nordeste, né? Diz que não é bom, que, diz Entendi. que acelera muito. Aí, é tipo, parece Sabia um disso AS. não. Como manter a extração de amidos em etapas consecutivas para a preparação de acetato de proteína de feijão de fava. O amido da farinha é extraído em diferentes níveis de pH alcalino. Esse aqui é bom. Bom, dá para usar esse aqui. Bora fazer? Bora. Eu vou deixar aqui. Você faz Só uma me... leitura breve, pode ser apenas do resumo mesmo, não precisa ser do artigo inteiro, mas eu vou colocar o artigo inteiro aqui para vocês darem uma lida aí. Você quer que faça um resumo desse resumo? Como é que é? Um resumo de que você entendeu. Só para mostrar a Tá, prática mesmo. Beleza? peraí. Deixa eu abrir bem aqui meu Word, eu escrevo aqui. Peraí. Beleza. O Guilherme não tá aí. Nossa, acabou de Depois, sair. é, só você que vai ganhar a nota. Glória a Deus, obrigada. Peraí que eu vou só ler aqui, viu? Peraí. Tá bom. Você não consegue dar zoom. Ah, não, eu consegui dar zoom aqui na tela. Eu Eu te, tava ma- eu enxergando te aqui, não. mandei, eu te mandei Você ele aí. mandou? Tá aí no chat aí, ó. Então, peraí, deixa eu olhar aqui porque tá muito pequenininho. Ah, tá. Na aula online de vocês, costumam que muita gente não entra mesmo, não? Nossa, tem que ver quando, tipo assim, tem aula que sexta-feira, não entra ninguém. Eu entrei só um pouquinho atrasado porque eu tava comendo. O Vinícius apareceu, mas estava trabalhando, coitado. É, o Vinícius tá trabalhando, mas já mudou de Ah, turno. pelo visto mudou. Pelo visto lá é corrido, hein? É, o Vinícius é corrida, mas que ele ainda tem as coisas dele ainda. Ele estuda ainda, se eu não me engano, ele faz faculdade, cara, se eu não me engano. Você faz? Faz, se eu não me engano. Ou ele terminou, mas ele tava fazendo alguma coisa. Você lá é só estagiária mesmo. Eu sou só estagiária. Paga bem, ó. Oh, é R$ 1.100. A alimentação eu não vou falar porque eu levo minha marmita, né? Então, assim, Então não sai faz as por elas. muito. É, fica Sentido. graças por elas. A Unimed, é a única coisa assim, a parte boa que tem, é porque tem a Unimed, né? Mas de restante é só isso, é os 1.100 e
E a Não tem Unimed. Unimed? Aí é bom, hein? É, só, entendeu? É, você ir lá pra Santos vai ser difícil, então. Porque. Ó, lá vai Hum. ser, lá tá oferecendo 790, Mas você mas falou que tem vale, né? vale transporte. O vale eu acho que não estão oferecendo dessa vez. Hum. Mas quem sabe, né? Eu posso É, sobrar porque, alguma tipo coisa. assim, porque o meu salário em si, Roberto, é mais pra pagar meu curso de inglês que eu faço, né? Meu Uhum, curso de livros e pagar, tipo assim, coisa que eu, pra mim mesmo, coisa de casa não é eu que pago. Então, pra mim é muito entendi. tranquilo. O amido da farinha de feijão, água foi extraída. Ou seja, feijão foi submetido. Avaliadas. Extração. Vai ter que te mandar isso aqui, Roberto? Não, você Só mesmo ler pode pra falar. você. É, Tá. eu É quero que eu ver tô só só escrevendo aqui sem. só sua interpretação mesmo, beleza? Tá. O resultado mostrar. Opa. Ah, tiro. Não. Peraí que eu travei. PH de Tranquilo. interação do com
Seu rendimento. Computador desligado. Professor Wellington, tudo certo? Sim, Ah, sim, é porque eu tô vendo sem silêncio e eu. É que eu tô fazendo o trabalho que pediu aqui. pH. Terou. Hoje. Ferramenta. Tá no finalzinho, viu, Edson? tranquilo. Você. Dando certo? Tá dando certo. Tô bem no último parágrafo já.
Tô só lendo aqui. Beleza. Eu tô lendo e escrevendo, então já tá quase pronto. Tá bom. Eu quero ver mais sua interpretação, beleza? Beleza. Wellington, eu vou pedir para você passar esse para a Lu responder depois. Porque Como é, como eu como é que é? vou pedir, Oi? você dar para a Lu para a gente responder depois. Como é uma gravação, né? Depois de vamos assistir essa gravação, vai ficar muito tempo parado, entendeu? Ah, entendi. Não entendi. O que aconteceu? Eu acho que é para passar o trabalho seu para depois, porque senão fica muito tempo parado. E como é uma gravação, depois é tempo, então eu vou pedir para que a gente e depois, Laura, você entrega esse para ele, tá? Eu já terminei, né? Pra falar então agora não? Pode. Porque assim, de qualquer forma é uma aula, né? Eu creio que a gente tem que comunicar com o professor, né? Isso, pode falar. Então tá bom. O que eu entendi, voltando aqui agora, que eu fiz aqui, eu tava na última partezinha, é que o feijão de fava ele é utilizado como uma matéria-prima, né, para extração de amido. Ele foi submetido a diversos tipos de pH para poder ver como ele reagiria, né? E após essa extração com os pHs diferentes, teve uma análise dos compostos dele. Esqueci até o nome aqui agora. Eu não anotei aqui. Certo, As propriedades deles em si foram avaliadas, né? A funcionalidade do amido foi avaliada. certo. Depois disso, eles tiveram como é que eu vou falar? Uma percepção de que quando a gente tem um pH muito alto elevado, né, ou seja, ácido, a gente tem reduziu o rendimento, porém aumentou o nível de pureza do concentrado. Uhum, Já quando a gente coloca ele em solução alcalina, o pH alcalino, ele não tem uma pureza tão significante comparado do pH elevado, porém ele tem mais rendimento. Porém, com outros compostos, né, não amiláceos, eu não lembro não, acho que é amiláceo. E isso uhum. ocorre devido a uma interação que ele tem com os íons, com as hidroxilas, que é o OH-. Porque quando Isso, É isso, OH-. isso. Então, assim, no caso, o pH elevado afetou, porque ele entrou em contato com esses íons e diminuiu o rendimento, porque, se eu não me engano, não houve tanta solubilidade e o teu diamido ficou. E quando ele entra em contato com um pH alcalino, ele já. Eu vou falar? Deixa eu pensar aqui como é que eu vou falar. Não, perdão. No pH alcalino, ele não teve tanta solubilidade. Então, assim,
ele ficou com um teor de amilose e maior rendimento. E quando ele teve contato com o pH ácido, ele aumentou a solubilidade e ficou com um teor de amido. É isso? Isso, Acho que é isso. isso mesmo. Então, assim, Basicamente, o pH pode falar. alterou levemente a morfologia das células de amido, né? E o pH Uhum, alcalino, ele tem uma cristalidade um pouquinho maior do que o pH elevado. Ele ficou. O pH também afetou diretamente a viscosidade, picos, entre outros. O tratamento alcalino ele altera partes funcionais do amido. Foi isso que eu entendi. isso. E é isso mesmo. Na verdade, resumidamente, o pH tem interferência diretamente nesse processo, né? E o que acontece? A partir daí, Laura, que você começa, por exemplo, a fazer ter uma ideia de que projeto que você quer seguir. Por exemplo, nossa, esse projeto é legal. Quem sabe eu não faço isso para o meu processo e daí dá certo. Só que aí, como que você faz? Você segue a metodologia que ele fez, porém, para um processo, para uma matéria-prima, desculpa, diferente do que ele utilizou. Você vai comparar se você vai ter os mesmos resultados ou não, certo? Podendo, então, você ter um resultado satisfatório ou não, por exemplo, também, certo? Certo. Mas o seu senso crítico foi excelente, é isso mesmo. Você fez um resumo, basicamente, e é tudo aquilo que eu vinha falando antes. Você fez o resumo, interpretou, e depois você começaria a fazer mais pesquisa sobre, correto? Correto. Isso aí. É basicamente isso. Bom, vou abrir a outra tela aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir saber de novo, né? Peraí, pedi. E, tive um probleminha aqui. Bom, mas enfim, não tinha muito mais, mas assim. Eu deixei que no final era um momento de reflexão, né? O que seria isso? Como a redação técnica pode contribuir para a sua vida acadêmica e profissional, né? Simplesmente, o que eu costumo falar para todos os meus alunos, né? Que a redação técnica, ela não influencia assim diretamente, porém, o estudo que você faz para você desenvolver ela que é o negócio, entendeu? Que você vai adquirir conhecimento e logo depois você vai ter um senso crítico maior na hora que você estiver escrevendo ela, entendeu? E o que eu ainda costumo falar? Vamos supor, você lê uma vez, você vai interpretar de uma forma. Leu duas, três, cada hora que você for lendo cada vez mais, você vai, nossa, isso aqui dá para melhorar isso. E você vai mudando com o tempo, entendeu? Entendi. Ficou. What? Ih, travou. Oi? Não tinha travado. Entendi. Deu para entender sim. Certo. Basicamente era isso que eu tinha para apresentar hoje. Até gostaria de perguntar se você tem alguma dúvida a respeito da apostila, para poder tirar as dúvidas, né? Mas no mais, ou também da aula de hoje, né? Mas no mais seria A isso. aula foi ótima. Tá tranquilo. Questão de dúvida não tem, não. Então, está liberado por hoje. É isso. Espero que Tchau, tenha boa aprendido. noite, direto. Obrigado pela presença, viu? Por nada. Tchau. Tchau. Certinho, Ellison. Obrigada, boa noite. Eu que te agradeço. Tenha uma boa noite também.